todos. Nesse momento é um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Hoje, um prazer ainda maior de ter o Marco Milani aqui com a gente. O Marco vai trazer um tema, uma exposição muito boa, né, para a gente poder repensar quais são as consequências do futuro. Antes a gente até colocou no nosso site, né, um pouco mais do que ação e reação. O Marco vai trazer essa visão para nós. Então, é um prazer recebê-lo, Marco. Bom dia. Obrigado. E eu passo a palavra a ele, pessoal. Aproveitem, né? O conhecimento do Marco é muito legal. Obrigado a todos aí. Marco. Obrigado. Deixa eu acertar aqui. Espero que capte direito aqui. Então tá bom. Pessoal, bom dia a todos. Grande alegria de estar aqui. Para mim é uma satisfação, né, de rever os amigos, conhecer outros também, né, mas muitos rever. E a gente tem hoje, de fato, uma oportunidade, né, como o Rafael comentou, de tratar de um tema que faz parte da nossa experiência enquanto seres viventes aqui no planeta, mas com conhecimento sobre a realidade espiritual que nos permite trabalhar algumas questões importantes com relação às expectativas que nós temos futuras. O tema de hoje, reflexos do presente em encarnações futuras. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivenciando aqui, a proposta nossa, né, reencarnatória, e como é que isso se dá em termos de continuidade, como é que nós vamos nos encontrar futuramente. Primeira coisa, dentro da nossa perspectiva, a gente vai entender que todo a nossa fala hoje aqui, ela está baseada no ensino dos espíritos que são apresentados por Allan Kardec, né? Então, o que nós falarmos aqui está fundamentado nas obras de Allan Kardec, que faz parte de um conhecimento, e aí eu já faço aqui uma menção importante, né? O conhecimento que nós temos, que os espíritos nos trouxeram e que foram apresentados por Allan Kardec, nas chamadas 5 obras fundamentais. Kardec não tem só essas, né? Kardec tem mais obras, no total de 23 títulos, Kardec tem, mas essas 5 obras, elas são consideradas aquelas ditas fundamentais pelo próprio Kardec, porque as informações ali presentes, elas não foram simplesmente obtidas de um espírito, ou poucos espíritos. Kardec se serviu de um método chamado controle universal do ensino dos espíritos. Esse método fazia o seguinte: ele recolhia, ele recebia uma série de comunicações sobre assuntos específicos, e aquelas informações que eram convergentes, que os espíritos tinham a mesma opinião, o mesmo direcionamento, Kardec reuniu essas informações e elas foram apresentadas nessas 5 obras fundamentais. Então, quando a gente fala as 5 obras fundamentais, que representam o ensino dos espíritos, representam porque elas são informações que foram convergentes. Apesar de nós termos ali também mensagens assinadas, né, por um ou outro espírito, essas mensagens representam uma ideia maior. Kardec selecionava comunicações também, ainda que assinadas, porque representavam outras comunicações com o mesmo sentido. Tá? Então, por isso, quando a gente fala ensino dos espíritos, nós estamos falando ensino que foi validado pelo critério da universalidade, que seria a convergência dessas ideias. Opiniões, nós temos várias. Opiniões que não são validadas, no movimento espírita em particular, a gente tem várias. Basta pegar qualquer livro que nós tenhamos publicado, né, de romances e outras coisas. Todos são interessantes, todos merecem ser lidos, mas a opinião de um espírito não quer dizer que seja a realidade espiritual que tenha convergência. Por isso a importância da doutrina espírita trabalhar com um método de validação das informações, e tudo isso que eu estou falando está lá na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, eu tenho certeza, todo mundo aqui, se não tem, já conhece de alguma maneira. Vamos fazer aquela pesquisa mais rápida, né? Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo aqui? Manifeste-se. Todos, sem exceção. Eu já desconfiava disso. Agora, outra pergunta. Quem leu a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo?
Vários, né? Vários. Que bom. Na introdução, logo na introdução, na segunda parte, no item 2, tem lá a autoridade da doutrina espírita. Lembram? A autoridade da doutrina espírita. Nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele relata exatamente isso que eu estou comentando. O porquê da doutrina espírita ter autoridade, porque ela se serve desse método para convergir as informações, e não é a doutrina de um espírito e nem de Kardec. É a doutrina que foi fundamentada pela convergência das informações de vários espíritos. Agora que nós alinhamos, né, essa fonte, essa fundamentação, nós vamos partir agora para a nossa referência do tema, né, sobre as encarnações presentes e futura que nós podemos ter enquanto reflexo. Tudo isso em função da questão evolutiva. Nós reencarnamos com um objetivo muito claro, muito definido. Nós reencarnamos aqui para trabalhar, para evoluir, para nós experimentarmos situações, vivenciarmos experiências que nos permitam nos desenvolver no aspecto moral e intelectual. Nós reencarnamos para isso, para evoluir. Apesar de ter gente que acha que nós reencarnamos quase que de férias, né? Mas ninguém reencarna de férias. Ninguém reencarna aqui para não ter nenhum desafio. Apesar de nós gostarmos, né, da ideia de que, como eu gostaria de não ter nenhum tipo de problema ou situação que exigisse um pouco mais de paciência e esforço, mas nós precisamos. Mas uma tendência nossa é buscar o bem-estar, é buscar o conforto, é buscar a felicidade. Isso é normal, isso é natural. Todos nós aqui buscamos a felicidade. Só que a felicidade, para espírito evoluído, quanto mais evoluído é o espírito, felicidade é trabalho, felicidade é participação intensa, constante na harmonia do universo, atuando diretamente. Não é a ociosidade que as religiões mais tradicionais tinham, aquele desenho, né, de paraíso. No paraíso, não é nenhuma crítica, tá? Porque nós participamos dessas religiões em encarnações passadas, ou nessas aqui, nós defendíamos essas ideias. O paraíso para essas religiões, essas imagens, é o paraíso da ociosidade. Todo mundo num campo, todo mundo sorrindo, com música, né? Se divertindo e tudo mais. Isso seria o paraíso. Mas nós, espíritas, sabemos que não existe essa conotação e muito menos essa região. Não existem regiões, né, geograficamente determinadas de céu e inferno. Não existe isso. Céu e inferno são estados conscienciais. E aí já começa a primeira dica sobre a nossa proposta evolutiva de como nos encontraremos no futuro. Nós vamos começar a refletir exatamente o estágio evolutivo que nós nos encontramos diante das necessidades que virão para continuarmos a nos desenvolver. Então, essas experiências, as situações futuras, elas serão proporcionais ao nível evolutivo e ao estágio que nós nos encontramos com as experiências necessárias para nos desenvolvermos. E aí vem uma frase que os espíritos se serviram e que pode nos ajudar também a entender isso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O militar, o soldado, para ele ser promovido, ele tem que ir para a batalha. Ele vai para a batalha, ele tem que demonstrar empenho, ele tem que demonstrar determinação, disciplina, ele tem que apresentar-se à ação para ele ser promovido. O espírito, quando reencarna, para nós evoluirmos, é a mesma coisa. Nós vamos para a batalha, nós vamos para a contenda, nós vamos para aqueles desafios para nos mostrarmos fortes e, eventualmente, termos os benefícios da ação bem feita. É por isso que nós reencarnamos, para enfrentar esses desafios. Estamos numa batalha, entre aspas, estamos aqui enfrentando os nossos desafios, só que os desafios não são externos. Assim como dizia Paulo, o apóstolo, o bom combate se faz contra nós mesmos. O bom combate se faz contra o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E quando nós temos essas duas características para serem combatidas, as experiências externas, elas servem para nos
oferecer condições de provarmos que estamos combatendo de maneira correta aquilo que o soldado, né, faria na batalha. Nós estamos combatendo o orgulho e o egoísmo, mas não simplesmente identificando essas atitudes. Nós temos que fazer o oposto. O oposto do orgulho e do egoísmo é a humildade e a caridade. Assim, quando nós queremos praticar algo, não basta deixar de fazer o que fazíamos antes e ficarmos parados. Nós temos que agir com aquilo que vai nos caracterizar como seres que estão se aperfeiçoando. Como é que nós agimos com humildade e caridade? Buscando nos desenvolver com as experiências da vida, mas também sabendo que nós vamos dar um passo por vez. Ninguém aqui vai se desenvolver na escala espírita, né? Segundo os próprios espíritos, nós temos uma escala onde o espírito vai se desenvolvendo em algumas etapas, ordens, né? E eles deram três ordens como referência. Eles deram mais algumas, mas 3 ordens de referência. A terceira ordem seriam os espíritos imperfeitos, aqueles que ainda se manifestam de maneira equivocada, onde o orgulho e o egoísmo predominam e nós não cometemos ou não fazemos. Ah, obrigado. Água fluidificada aqui para mim. Muito bem, muito bem, muito bem. Onde o orgulho e o egoísmo predominam. E nós praticamos aquilo que se chama de mal, mas muito mais vinculado à ignorância do que seja o bem. E os espíritos da terceira ordem são esses. Eles praticam mais mal do que o bem. O da segunda ordem seriam chamados espíritos bons, aqueles que já superaram, já venceram desafios da humildade, né, e da caridade, e os seus atos já refletem esse equilíbrio em harmonia com as próprias leis da natureza, de justiça, amor e caridade, onde o bem predomina sobre o mal. Seriam os espíritos bons. E a primeira ordem seriam aqueles espíritos que já atingiram o grau máximo que nós poderíamos almejar, e potencialmente nós vamos atingir em algum momento, que seriam os espíritos puros, aqueles que já desenvolveram todas essas características e são eminentemente felizes, porque já se realizaram plenamente nessa perfeição de que todos nós somos suscetíveis. Eles deram essas 3 ordens, mas dentro de cada ordem tem uma escala enorme, diferenciando cada uma. Então são espíritos ditos, né, imperfeitos, né, ou que praticam mais o mal do que o bem, os espíritos bons e os espíritos perfeitos ou puros. Nós estamos em que ordem? Não, o João deu uma resposta, ok, é da primeira para baixo, sim, sim, não tem alternativa, é primeiro para baixo, tá bom, é uma alternativa. Nós já somos espíritos bons da segunda ordem. Quando eu falo nós, a média da humanidade, porque nós fazemos parte disso, tá? Não, nós ainda temos estamos tentando, ainda temos muita coisa para evoluir no sentido moral e intelectual para sermos chamados de bons. Nossa, mas eu faço tanta coisa boa. Mas o que nós achamos que é uma coisa boa não necessariamente reflete o nível esperado, moral e intelectual do espírito, que já se encontra mais evoluído. Esse processo, ele é paulatino. Nós vamos reencarnar para isso, para nos desenvolvermos nas experiências físicas, porque no mundo espiritual, quando nós desencarnamos, não é que nós não podemos também continuar a trabalhar, a estudar, a nos desenvolver. Até pode, em alguns aspectos, porém, encarnados que nós vamos efetivamente manifestarmos as experiências que nós precisamos com relação às sensações que a matéria orgânica propicia. No mundo espiritual, a gente não tem elementos que a gente tem aqui, encarnados organicamente,
principalmente vinculados às sensações, que despertam paixões. Nós enfrentamos dificuldades aqui, não lembrando o que fomos ou fizemos em encarnações passadas, por um motivo muito simples. Pelo nosso nível evolutivo, ainda relativamente mais baixo, né? Nós teríamos muita dificuldade de nos reharmonizarmos uns com os outros, porque o papel é nos amarmos, né? O papel fundamental seria nos amarmos, né? Com a palavra, com a essência da caridade. Como que nós faríamos isso lembrando o que cada um fez no passado para nós mesmos aqui? Teríamos dificuldade. Imaginem uma família, uma mãe, que receba como filho, né, aquela criança indefesa, e ela vê lá no seu braço, ela está amamentando a criança. E ao amamentar a criança, ela identifica ali um inimigo do passado, ou alguém que fez mal para ela. Eu não estou falando que todo filho é alguém que fez mal. Estou falando que pode ser que aquele que nós recebemos como filho poderia ser alguém que reencarnou para nós nos reharmonizarmos. E não é só filho, pai, mãe, amigos, quem for. Todas as pessoas com quem nós temos contato, no trabalho, inclusive, profissional, todas as pessoas podem ou não já terem sido, dentro do nosso círculo de experiências, alguém que nos promoveu alguma coisa, feliz ou não. Se foi alguém que nós temos simpatia natural, quase, nós temos uma harmonia com pessoas quase que instantaneamente. Isso denota, essa simpatia, que nós nos afinizamos. Até pode ser por experiências do passado, juntos, mas não necessariamente. O espírita, em particular, tem muito disso, né? A pessoa acha que viu alguém, se simpatizou, foi meu amigo do passado e tal. Não necessariamente, e vice-versa. Olhou para alguém, não teve aquela simpatia imediata, pelo contrário, né? Gerou até uma certa resistência. Foi meu inimigo do passado. Sabe por que pode não ser? Porque, às vezes, essa pessoa lembra alguém ou desperta em nós alguma sensação de lembrança por alguma situação, alguma coisa que nos desagradou, e a gente associa a imagem da pessoa àquilo, então a gente estabelece uma relação de que essa pessoa me gerou uma sensação desagradável, então foi alguém do passado. Não. Ela pode lembrar alguém, ou pode lembrar uma situação que nós guardamos como não agradável. Então não vamos julgar as pessoas simplesmente pela primeira impressão. Mas a primeira impressão é interessante também, porque nos permite, isso é do ser humano, né, é instintivo, nos permite ter uma primeira leitura, né, para nós aprendermos a respeitar e amar ao próximo, principalmente aqueles que a gente tem uma certa resistência no começo. Reencarnamos para isso, né, para quebrar barreiras, quebrar vínculos antagônicos que nós tínhamos para nos harmonizar. Muito bem. Se estamos nesse processo de reharmonização, imaginem agora aquelas pessoas do passado, né, que gostariam de saber quem foi. Mas tudo bem, eu já entendi que não é para a gente saber conscientemente, porque nos prejudicaria. E os espíritos dizem, porque poderia, inclusive, aumentar o seu orgulho ou te constranger, te deixar quase que humilhado perante alguém daquilo que você fez para ela. Hoje, nós somos melhores que ontem. É a lei do progresso. Nós nunca retroagimos. O espírito nunca volta para trás enquanto evolução moral e intelectual. Estou falando de corpo físico, estou falando de nível evolutivo. Nível evolutivo, nós não retroagimos. Nós podemos reencarnar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Nós vamos continuar a desenvolver o nosso processo evolutivo, mas nós não retroagimos, nós não voltamos para trás. Então, hoje, nós somos melhores que ontem. Se hoje nós somos melhores que ontem, imagina como é que nós éramos ontem.
Se hoje a gente reconhece que tem dificuldade para várias coisas, imagina como é que nós nos comportávamos ontem, em encarnações passadas. Não importa quem fomos, a situação social, o tipo de atividade, o ambiente, não importa onde nós estávamos. Hoje, nós somos reflexos de ontem, do nível evolutivo. Muito bem. Quando a gente trabalha a questão evolutiva, do lembrar, não lembrar, se nós não lembramos quem fomos ontem, para nos ajudar a nos reharmonizarmos, encarnação futura, mesma coisa, mesmíssima coisa. A gente não vai lembrar quem nós fomos hoje. Agora imagina o Rubinho. Rubinho, encarnação futura. Chique. Rubinho, encarnação futura. Rubinho, ele, um belo dia, né, tendo contato com a realidade, com o conhecimento da realidade espiritual, ele pensa assim, quem será que eu fui em encarnação passada? Você. Agora. Agora, né? Aí, vamos supor que em encarnação futura você se lembre de você agora. É você, continua sendo você. Não é o corpo, não é o ambiente, não são as pessoas que ele está. Boa parte das pessoas gostariam de saber quem foi, mas eu não vou entrar na parte terapêutica, né? Porque tem alguns casos em que é possível você fazer um processo terapêutico para você cuidar de alguns tipos de fobias, traumas e por aí vai. Mas no processo regular, boa parte das pessoas gostaria de saber por curiosidade. Quem será que eu fui? Mas muitos gostariam de saber para compensar, eventualmente, desejos e ambições ou frustrações desta daqui. Tem gente que fala assim, não, essa aqui e tal, vida normal. Mas encarnações passadas, com certeza eu devo ter feito uma grande contribuição para a humanidade, né? Ou fiz alguma coisa importante, ou eu tive destaque. Elas jogam no passado algo que elas gostariam de ter agora e acham que por não ser agora, então no passado foi importante. Daí, hoje tudo bem, né? Hoje tenho dificuldade aqui e tal, mas no passado eu já fui rei, já fui não sei o quê. Essa visão de querer olhar para trás, e também não é uma encarnação só. Já tivemos muitas encarnações. E não só nesse planeta. A gente não tem um local fixo para nós estarmos. Na questão 224 do Livro dos Espíritos, se pergunta assim, qual é a duração do intervalo das reencarnações? Intervalo. Porque o nosso mundo mesmo é um mundo espiritual. A gente reencarna aqui e depois volta, né? Mas entre uma encarnação e outra, quando nós estamos na erraticidade, né, esse período errante, né, que nós estamos no mundo espiritual, o intervalo entre uma encarnação e outra, os espíritos dizem olha só, de algumas horas a alguns milhares de séculos. Porque a noção de tempo para nós é completamente diferente do que os espíritos conseguem perceber, porque nós estamos presos à noção de tempo, à matéria. A nossa noção de tempo, ela é limitada, ela é estritamente relacionada à matéria. E a ideia linear, né, de sequência. No caso da Terra, né, pelas referências que a gente tem de dia, tal. Mas no caso dos espíritos, eles têm dificuldade muito grande de falar de futuro, por exemplo, porque a percepção de tempo é completamente outra, principalmente porque o espírito não morre, o espírito é infinito, e o que nós chamamos de tempo, de duração, né, de tempo, para o espírito é completamente sem sentido, quanto menos ligado à matéria ele está. Tanto é que na Gênese, há uma passagem interessante que diz, quanto mais evoluído é o espírito, passado, presente e futuro, é como se fosse uma coisa só. Nós temos dificuldade de perceber essa relação com o tempo,
Porque para nós encarnados, o tempo é bem sequencial. Mesmo assim, para nós encarnados, há algumas relações aqui que a física nos mostra e nos prova que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender. A maioria das pessoas tem uma certa restrição pela concepção linear de tempo. O exemplo clássico, sabe o Einstein, aquele cientista? Tal. O Einstein, o Albert, né, o Einstein, que foi um grande cientista, né, físico, ele propôs algumas teorias para explicar a realidade, e uma delas, né, a chamada teoria da relatividade, que depois foi desenvolvida também, ela dizia o seguinte: quanto mais rápido alguém viajar, menos o tempo passa. Pode parecer estranho isso, mas isso só funciona para grandes distâncias no cosmos, tá? Não é na Terra, é no cosmos. Imagine, então, e isso foi provado, e ele até propôs, o paradoxo dos gêmeos, que é o seguinte: imagina dois irmãos gêmeos. Um deles vai pegar uma nave espacial e vai dar uma voltinha no espaço. Irmãos gêmeos. Então, um irmão acompanha o outro subindo até a cápsula, tal, se despede, né? Um fica na Terra e o outro vai dar uma voltinha no espaço. Uma voltinha no espaço com uma velocidade grande. Quando o irmão que foi para o espaço, ele achou que passou, sei lá, um dia. Não é bem assim o paradoxo, mas o sentido é esse. Ele passou um tempo no espaço, para ele, muito pouco tempo, alguns dias, e ele retornou, voando numa velocidade muito grande no espaço. Quando ele retornou, desceu o foguete lá, foi o irmão gêmeo dele recebê-lo. Passaram-se alguns dias só. O irmão gêmeo abre a escotilha para receber o irmão que foi para o espaço. Qual não foi a surpresa de ambos quando eles descobriram que o irmão que ficou na Terra estava muito mais velho que o irmão que foi para o espaço? Nossa, isso daí é história de ficção. Não é. Também tem isso, né? Mas como é que se provou isso? Inclusive o Brasil participou dessa prova, com observação. Como é que se provou isso? Nós temos satélites, a gente manda foguetes, né, para o espaço e tal, não numa velocidade suficiente, né, próxima da luz, mas numa velocidade até relativamente alta. Experimentaram, então, o paradoxo dos gêmeos numa viagem e puseram dois relógios, dois marcadores que usam um elemento chamado césio. Os relógios de césio, a precisão deles é uma precisão enorme. Imaginem muitas casas depois da vírgula em termos de precisão. Puseram dois relógios de césio, um na Terra e um na nave espacial. Aí foi o da nave espacial. Quando a cápsula voltou com o relógio de césio, aconteceu a mesma coisa prevista. O relógio de césio que ficou na Terra estava muito mais adiantado do que o relógio que voltou. Eles estavam diferentes. Provando o paradoxo dos gêmeos, né, se fossem pessoas. E é em função dessa teoria que nós conseguimos mandar satélites para o espaço, para ajustar a órbita deles, considerando essas diferenças conforme a velocidade. Alguém vai pensar assim: nossa, eu não consigo imaginar como é que o tempo pode ser diferente. Acreditem. Não precisa ficar pensando, acreditem. Nós temos dificuldade de algo que acontece toda hora na parte da física. Isso no macro, né? No micro a gente tem uma outra relação, mas no macro isso acontece. Agora, imagina no mundo espiritual. No mundo espiritual, que não tem o mesmo vínculo com a matéria que nós temos. É completamente diferente a percepção de tempo. Então, quando a gente fala reencarnação futura, que pode durar, depois que nós desencarnarmos, algumas horas ou alguns milhares de séculos,
ou em outros planetas que seja, nós não podemos achar que vai ser uma continuidade exclusiva do que nós estamos vivenciando aqui hoje, porque no próprio mundo espiritual a gente também tem atividades que vão nos favorecer a atuar sobre a próxima encarnação conforme a nossa necessidade, mas neste aspecto ou em alguns aspectos em particular. Não é porque numa encarnação aconteceu algo que para os outros, nossa, esse fulano aí prejudicou muita gente. Na próxima encarnação, ele vai passar por... Parece aquela ideia de sofrimento, né? Ele vai sofrer. No nosso processo, é o nível evolutivo e a necessidade, naquele instante, de vivenciar aquelas experiências. No livro Céu e Inferno, que nós estávamos comentando, eu e o João, e o Rafael, antes da nossa fala, eu perguntei do céu e do Evangelho, né? Agora vou fazer a pergunta. Livro O Céu e o Inferno, é a quarta obra da Fundamental. Quem tem? Manifeste-se. Não, só tem. Ok. Não é muita gente. Não se preocupem, porque... Não se preocupem, deveriam se preocupar, mas veja, em pesquisa recente, que eu conduzi com 115 dirigentes aqui do Estado de São Paulo, 115 dirigentes do Estado de São Paulo, a maioria deles com mais de 20 ou 30 anos de experiência, de vivência espírita, uma das perguntas que foram feitas foi justamente quais obras fundamentais, eu não perguntei nem das outras, Revista Espírita, o que é Espiritismo, só perguntei das obras fundamentais. Quais das obras fundamentais você já leu pelo menos uma vez? Pelo menos uma vez. E ler uma vez não quer dizer que a pessoa tenha apreendido de maneira plena, né? Quase todo mundo, 90 e tantos %, mesmo assim é preocupante, né? Porque deveria ser 100%, 97% desses dirigentes já leram, dizem, né, já terem lido pelo menos uma vez o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as duas obras mais lidas. A terceira obra, mais lida, mas não tão lida, é o Livro dos Médiuns. É a terceira obra, com 80 e poucos %. E para quase que decepção, né? Porque são dirigentes espíritas, com mais de 20, 30 anos de vivência espírita. O livro Céu e Inferno e a Gênese, 75% disseram que pelo menos leram uma vez. Isso significa, menos 75, 72 e alguma coisa. Quase 30% dos dirigentes espíritas, com mais de 20, 30 anos de vivência, não leram pelo menos uma vez o livro Céu e Inferno e a Gênese de maneira integral. Isso é muito preocupante, muito preocupante. Por quê? Porque são dirigentes espíritas. Como é que o dirigente espírita vai dirigir? Como é que ele vai orientar? Como é que ele vai esclarecer se ele não conhece as obras que fundamentam o espiritismo? Ah, mas está tudo no livro dos Espíritos. Não. O livro dos Espíritos tem os princípios. Esses princípios são desenvolvidos nas demais obras. Vou dar um exemplo, também clássico, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, para um fenômeno que ele dizia nesta obra, não, esse fenômeno não ocorre. Ele falou que a possessão, o fenômeno da possessão, seria a substituição de um espírito desencarnado, né, atuando no corpo de um encarnado, substituindo o encarnado. Ele diz, não, o fenômeno da possessão não existe. Isso daí é um processo de subjugação. Está lá no Livro dos Espíritos. Isso aí é um processo de subjugação, mas não tem substituição de um espírito por outro. Não tem. Muito bem. Fatos novos surgiram durante a manifestação de alguns fenômenos, e ele relata isso na Revista Espírita. Tem 2 casos, da senhorita Júlia e os processos de Morzan, que Kardec escreve o seguinte, havíamos dito que, porém, agora nos é demonstrado que é possível haver a substituição parcial
parcial. E aí, na Gênese, que é o último livro dito fundamental, ele escreve lá com todas as letras: possessão, sim, é um fenômeno possível, ainda que parcial, e pode ser promovido por um espírito que queira prejudicar um outro, gerando uma situação desagradável, ou por um espírito bom, que queira manifestar-se sem gerar nenhum tipo de desconforto para o indivíduo que passa pelo fenômeno, para se manifestar de maneira mais intensa. Está na Gênese. Aí alguém fala assim, nossa, mas no livro dos Espíritos falava que não tinha. Aí depois ele falou que tinha e complementou na Gênese. Vamos entender. Não foi Kardec, foram os Espíritos, tá? Você acabou de falar que era a convergência dos Espíritos. No livro dos Espíritos, Kardec ele estava entendendo que não haveria substituição integral de um espírito pelo... Isso não tem mesmo. Senão você morre. Senão você morre. Kardec fala, não tem como um espírito ocupar o corpo, afastar o indivíduo e ocupar o corpo lá do cidadão, porque ele desencarna, ele morre, né? Então não haveria substituição. Foi nesse sentido que no livro dos Espíritos, Kardec diz, com todas as letras, não tem essa substituição, porque ele estava com a ideia de substituição integral, e ele fala, senão o espírito desencarnaria. Mas aí ele identificou o caso de substituição parcial. O espírito não fica desvinculado do corpo, ele continua vinculado ao corpo, porém, o espírito atuante passa a ter um domínio sobre o corpo de uma maneira temporária, mas é a vontade do espírito desencarnado que atua ali. Mas o encarnado continua vinculado. E aí ele diz, agora nos é permitido afirmar que sim, existe o fenômeno da possessão, ainda que temporariamente, parcialmente, e na Gênese ele conclui isso. Agora imagina o cidadão, o dirigente, que não lê a Gênese. Não vou nem falar da revista Espírita, deveria, né? Mas não leu a Gênese. Ele vai ficar com aquela ideia, não existe possessão. Quando na Gênese está com todas as letras, sim, existe. E aí? Você citou os processos de Morzine. Lá na É. Lá na Saboia, né? Não sei se é Saboia, mas é o título do... Parece que é a fronteira lá. Isso aí realmente me deixou muito impressionado. Porque foi epidêmico. Foi epidêmico, uma vila inteira de processos. Foi... Será que a água, a preocupação é, será que a água está sendo servida lá? Não, era uma invasão. Kardec, várias vezes ele vem na revista Espírita e vai publicando várias suítes, né? Isso. É um caso interessante. E o outro caso é o da senhorita Júlia, ou Julie, né? São esses dois casos que ele identifica do processo. E aí a gente pergunta, como que a gente vai entender Espiritismo se não estuda o conjunto da obra, o desenvolvimento das ideias? O Espiritismo não está restrito ao Livro dos Espíritos. Ele é lançado ali os seus princípios fundamentais, sim. E eles não são contestados. Esse caso que eu comentei, ele é um caso de desenvolvimento do conceito. Desenvolvimento do conceito. E aí a gente vai para a reencarnação futura. O que nós temos de reencarnação futura? Nós seremos, assim como hoje nós somos reflexos de ontem, e a gente precisa lembrar que a gente foi ontem, encarnação futura, a gente vai ser reflexo do que a gente estiver fazendo não só hoje, mas das nossas necessidades que ainda carregamos e que precisam ser vivenciadas no futuro, em termos de experiências, mas também com relação às nossas tendências, que é por aí que Kardec e os Espíritos nos dizem, quer saber quem foi? Veja as suas tendências. É isso que os Espíritos dizem. Eles não falam assim, olha, faça uma regressão e tal. Não, eles falam assim, examine as suas tendências. As tendências boas significa que nós já tivemos progresso nesse sentido. Nós já conquistamos algo positivo nessa linha. Tendências que a gente ainda carrega, dificuldade que nós temos
a gente sabe que tem que melhorar naquilo, mas a gente ainda insiste no negócio, nós ainda temos o desafio de vencê-las. Se nós não superarmos essa situação agora, a gente vai ter outras oportunidades, talvez diferentes, mas a gente vai ter. É uma continuidade. Então, quando a gente fala em encarnação futura, imaginem que é uma continuidade do que nós estamos vivenciando. Tem o período na erraticidade, que nós podemos atuar também, mas as experiências que só na Terra, só encarnados, a gente vai vivenciar, na Terra não, porque tem outros planetas, né? Só organicamente a gente vai vivenciar, a gente vai continuar a passar por isso. O que poderia ser mais chamativo, fruto de uma inexperiência, porque talvez ausência de aprofundamento, né, teórico no Espiritismo, muitas pessoas ouvem falar ou leem trechos isolados e começam a fazer deduções. Uma delas diz respeito a perispírito. Perispírito é o corpo do espírito. Perispírito é um envoltório fluídico, onde o espírito se serve dele para se manifestar no universo. Seja encarnado ou desencarnado, a gente sempre vai ter o perispírito. Sempre, sempre. Está lá no livro dos médiuns, item 55, em todos os graus. Nós teremos o perispírito, porque ele é o instrumento de manifestação do ser, de sua vontade. Sem o perispírito, o espírito não se manifesta no universo. Mas eu já ouvi falar que conforme a gente vai evoluindo, o perispírito vai se sutilizando, porque ele é composto pelos elementos materiais do ambiente onde ele se encontra. É verdade. Quanto mais evoluído, menos, vamos chamar, materializado, né, ou menos denso, esse perispírito ele se torna, porque é o ambiente onde ele está se relacionando. Mas nós sempre teremos o perispírito. Livro dos Médiuns, item 55, e para quem ainda tem dúvida, Livro dos Espíritos, questão 186, letra A, que diz que os espíritos puros ou evoluídos só têm por envoltório o perispírito. É como se não existisse, de tão sutil que é, mas ele tem o perispírito. E Jesus, quando encarnou nesse planeta, ele adequou o perispírito para se manifestar nesse ambiente aqui. Ou seja, ele precisou se servir de elementos materiais daqui para ter uma atuação no corpo. Esse processo de desenvolvimento faz com que nós tenhamos essa reflexão. O processo do perispírito, ele é paulatino, ele depende do nível moral do espírito para ele ir se sutilizando. E de uma encarnação para outra, não se preocupe que a gente não vai dar um passo enorme e sutilizar o perispírito, falando, meu Deus, né, me lembro do tempo que eu reencarnava na Terra. Né? Não. É muito sutil esse processo. Mas o perispírito, ele também é aquele que nós imprimimos nele o nosso nível evolutivo e podemos, eventualmente, imprimir, porque ele é maleável, né, imprimir, conforme o nosso estágio, o estado psíquico, características no perispírito. Enquanto estamos encarnados, ele é o intermediário. O que acontece no corpo, o perispírito fluidicamente participa e o espírito, obviamente, também ele toma conhecimento. Um pesquisador não espírita, ele não era espírita, chamado Ian Stevenson. Esse pesquisador, ele era canadense, mas radicado nos Estados Unidos, inclusive na Universidade de Virgínia, ele desenvolveu os seus estudos sobre reencarnação, casos sugestivos de reencarnação, e uma das coisas que ele investigou foi, conforme o tipo de morte que a pessoa teve encarnada, se aquelas pessoas que diziam lembrar de encarnações passadas, se o tipo de morte que a pessoa dizia lembrar, de alguma maneira refletia no seu corpo naquele instante. Ou seja, se havia consequência do tipo de morte no corpo presente daquelas pessoas que diziam se lembrar de encarnações passadas. Quem que ele investigava? Geralmente crianças que têm uma... as crianças que ele investigava eram crianças, em geral, de 5 a 7 anos, que tinham uma memória, entre aspas, que diziam relatar lembranças
de encarnações passadas. Essa era a faixa, era o público que ele trabalhava, principalmente nos países orientais, que a cultura permitia uma conversa mais franca sobre isso, porque era aceita, né, de maneira mais tranquila. No Ocidente, as famílias, muitas delas, inibem qualquer tipo do ser que, diante daquele trauma ou diante daquela situação, reproduziu a situação junto ao corpo, imprimindo no perispírito dele, refletindo no corpo. Ou seja, o perispírito, ele é intermediário. O perispírito é intermediário. O que nós temos de memória, quem guarda a memória, não é o perispírito. O perispírito, ele recebe as impressões. Quem tem a memória é o espírito. Nós, espíritos, nós usamos o perispírito. Só que conforme nós estamos condicionados psiquicamente, nós imprimimos no nosso perispírito uma situação que pode refletir no corpo. Então, essa encarnação futura pode ser nessa mesmo. Várias pessoas com um psiquismo talvez não tão equilibrado começam a ter pensamentos bastante difíceis contra si mesmo e refletir no seu perispírito que vai refletir no corpo. Quantas doenças ditas psicossomáticas, elas se manifestam porque o psiquismo do ser atua diretamente e reflete isso no corpo. Isso encarnado. Quando nós estamos reencarnando, na formação do corpo, onde nós reencarnaremos, quem vai atuar é o psiquismo do ser, atuando pelo seu perispírito, naquele novo ser que está reencarnando. Então, dependendo das características psíquicas do ser, ele vai imprimir no seu perispírito e no corpo reencarnante também elementos de forma, né, que podem refletir, dado a sua condição evolutiva, e não só evolutiva, de equilíbrio psíquico. Pessoas que têm problemas psíquicos, que podem refletir contra si mesma, reverberando, né, no seu perispírito, pode influenciar na formação do corpo reencarnante. Isso é uma coisa. O que nós fazemos com o corpo, que pode refletir pela percepção do espírito, não quer dizer que vai necessariamente influenciar a encarnação futura e corpo futuro. Quer ver uma pergunta que pode parecer um tanto bobinha, mas que tem muita gente que faz? Se tatuagem vai marcar o perispírito e se isso vai influenciar encarnação futura. Não. Tatuagem não marca perispírito. O que marca é o condicionamento psíquico. Se o indivíduo, psiquicamente, ele se desequilibra, ele pode marcar o perispírito, com ou sem tatuagem, e ele marca o perispírito psiquicamente. Não é o que nós fazemos no corpo, é o equilíbrio do indivíduo. Quanto mais equilibrado é o indivíduo, menos relação negativa ele teria na formação do corpo. Ah, mas é só isso? Não, tem um aspecto genético também. Junta os dois. Junta o equilíbrio do ser e as características genéticas do organismo que ele está recebendo. Pode ser um indivíduo plenamente equilibrado, só que a carga genética do corpo que ele vai se servir, ela tem características que vão promover determinado tipo de formação naquele órgão e no corpo como um todo. Também tem no Livro dos Espíritos uma passagem bem interessante, quando Kardec analisa a situação das pessoas com deficiência intelectual. Eu estou usando esses termos, que é o que a gente usa hoje. No Livro dos Espíritos, na época, se usava a palavra idiotia, tá? Mas ninguém mais usa isso aqui, até virou algo pejorativo, tá? Então, mas no Livro dos Espíritos, na época, se usava idiotia. E o que os espíritos disseram é o seguinte: não é porque tem alguém com alguma deficiência intelectual que o espírito ali também tenha desequilíbrio psíquico ou tenha alguma dificuldade específica enquanto ser. E o exemplo que eles dão
Imagina um extraordinário violinista. Dá um violino quebrado para ele e põe ele para tocar. O que vai acontecer? Não vai ser um som bonito, não vai ser um som harmônico. Pega um espírito com um corpo com restrições de manifestação desse espírito. É a mesma coisa. Ele não vai se manifestar plenamente, vai ter as suas dificuldades. O corpo impede o espírito de se manifestar plenamente. Ah, mas isso é uma prova. Sim, com certeza. Vivenciar uma experiência com incapacidade, seja ela qual for, é um desafio. Mas não quer dizer que não possa ser superado e que não traga benefícios se o espírito vivenciar aquilo de maneira adequada. Ou até impedindo que ele cometa coisas que o prejudicaram em situações passadas, para ele mudar o padrão de comportamento dele. Tudo isso faz parte da realidade do ser. O perispírito, portanto, ele é reflexo do que nós temos enquanto condicionamento psíquico, mas não quer dizer que ele vá ser independente do espírito. Ah, vou fazer no corpo, marcou o perispírito, encarnação futura não é nada disso. Não é nada disso. Senão, pessoas que tiveram, pessoas guilhotinadas, né, lá na Revolução Francesa, todo mundo ia nascer, né? Não é assim que funciona. Ia nascer lá. Marcou tanto que ao renascer, a mão veio atrofiada, como se ele não gostasse mais da sua própria mão, estivesse assim, lamentando. É o psiquismo. Eu devia ter nascido sem mão, talvez. Eu devia ter nascido... É o psiquismo. Nesse caso aí, Rubinho, não vamos muito longe, porque o tempo também não permite explorar muito, mas tem pessoas encarnadas que talvez não tenham tanto conhecimento, mas se apegam muito à letra bíblica. Diz lá, se algo é motivo de escândalo, arranca e joga fora. Né? Tem gente que literalmente se mutila, achando que isso seria uma orientação divina para compensar atos desequilibrados. O sentimento de culpa, ele é prejudicial ao espírito, porque ele faz com que a pessoa, muitas vezes, se desequilibre psiquicamente e comece a querer atrair para si, como forma de compensação, uma situação desagradável. Pessoas que se automutilam, que cometem coisas contra si mesmas, muitas delas advindas, claro, tem vários motivos, não é por um motivo só, tá? Tem obsessão, tem vários motivos, mas a culpa é uma das portas abertas que a pessoa deixa para se desequilibrar e atuar no sentido contra si mesmo. Veja, isso é cultural também, né? Muita gente tem medo de ser feliz. Muita gente tem medo de ser feliz, porque acha, meu Deus, está dando tudo certo. Não, alguma coisa vai acontecer, está dando tudo certo, né? Veja que as pessoas têm medo de ser felizes, porque elas trazem em si resquícios, muitas vezes, de comportamentos de que não pode, era proibido, né, nós termos algum grau de felicidade, porque deveríamos demonstrar quase que sacrificialmente dor. Se estiver tudo dando bem, ótimo, continue que dê, mas continue, pensem bem. Que assim seja, né? Ah, está tudo indo bem. Ótimo, ótimo. Porque nós, muitas vezes, somos induzidos, não só por ideologias que prezam a dor e o sofrimento como forma de condução e poder, né? Para você só através de algumas... eu não vou também, não dá tempo, mas a ideologia da culpa, ela é tradicional em várias religiões, porque a culpa faz ou facilita a dominação do indivíduo. O espiritismo não tem nada disso. O espiritismo não tem culpa, tá bom? Libere-se, não tem culpa. Nós temos que tirar isso de culpa e sofrimento.
Por quê? Porque nós colocamos isso na cabeça e achamos que isso é importante para nós atingirmos ou sermos obedientes ao que se esperaria do servidor ou do temente a Deus. Não é nada disso. O autoflagelamento. Claro que tem o processo, você abre a porta, tem um monte de espírito que vai lá e incentiva o processo. Estou acabando já pelo horário. O processo que nós temos em encarnações futuras, se nós começarmos a tirar a ideia de culpa, nós começamos a nos amar. Uma das coisas não é não valorizar ou não reconhecer algo errado. A gente tem que fazer isso. Tem que fazer. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual seria a melhor maneira para o espírito, né, para nós nos melhorarmos, para nós evoluirmos, para nós crescermos. Aí os espíritos dizem, já disse um filósofo da antiguidade e tal, conhece a ti mesmo. Aí Kardec, não satisfeito com a resposta, ele diz assim, tá, eu entendo a profundidade, né, e o conteúdo, eu sei, né, disso, mas como que eu vou fazer isso na prática, né? Que é a 919A. Aí veio o Santo Agostinho. Santo Agostinho veio lá responder. Olha, fazei como eu fazia quando estava encarnado, quando estava entre vocês. Antes de dormir, eu passava em revista tudo que eu havia feito durante o dia. Se eu fiz tudo de bom que eu podia, se eu deixei de fazer algo, se eu fiz mal para alguém, se eu prejudiquei, como é que eu posso melhorar? Ele fazia isso constantemente, que seria um exercício quase que auto-reflexivo, para nós nos entendermos. Por quê? Porque quando nós estamos preocupados com isso, nós começamos a entender o outro também. Porque o outro passa pelas mesmas coisas. E às vezes nós gostamos muito de jogar a responsabilidade para o outro, para as nossas mazelas. Ou achar que o outro deveria ser diferente para nós estarmos bem. E a gente faz isso, não faz? Ah, se não fosse o vizinho, tudo seria tranquilo aqui em casa. Tem vizinhos aqui? Não, né? Não é o vizinho. O vizinho está lá na dele. Mas que é uma oportunidade também para nós aprendermos com aquela situação. Não é aceitar tudo de graça, não é ser passivo, não é nada disso. É interagir de maneira consciente para superar os desafios. O processo reencarnatório é isso. Para nós termos a ideia de felicidade, nós temos que abandonar essa ideia de culpa. E aí, no livro do Céu e Inferno, lendo os relatos, na segunda parte, dos espíritos, espíritos felizes, são aqueles espíritos que desencarnaram e demonstraram um grau de satisfação muito grande com a realidade, com a situação que eles viviam. Em momento algum, eles manifestam algum sentimento de arrependimento ou culpa. Aí, espíritos medianos. Os espíritos medianos, está na sequência do livro, os espíritos medianos, eles falam assim, não, eu era tido pelas pessoas como uma pessoa boa, ou seja, ele era reconhecido como uma pessoa boa na comunidade, na sociedade. Mas eu não fiz todo o bem que eu podia, eu me arrependo de ter feito algumas coisas e tal. Já entra a ideia de arrependimento, uma noção de que ele poderia ter feito mais. E aí vai para os espíritos sofredores. Os espíritos sofredores, todos, manifestam o quê? Sensação de terem prejudicado, a ideia de culpa, a ideia de trazerem algo que não deveriam ter feito ou deveriam fazer diferente. Eles sofriam porque eles carregavam a culpa. A culpa, ela gera dor, ela gera angústia. A dor moral não é a culpa em si. A dor moral, ela faz parte do processo de despertamento do ser. E no livro do Céu e Inferno, para eu finalizar, antes que o João interrompa aqui, mas para todos lerem em casa, né? Chega em casa já lê, tem um monte de livro lá, deve ter o Céu e Inferno lá, tem lá também. O Céu e Inferno, a segunda parte, quer saber o que acontece quando a gente desencarna? Céu e Inferno, segunda parte. Tem de suicidas, tem vários tipos de desencarnação ali.
As pessoas ficam lendo outras coisas e não entendem a essência, né? O que nós caracterizamos como espíritos felizes, ou aqueles que passam por um processo já de desenvolvimento, todos, sem exceção, até os sofredores, tem uma tríade que os espíritos colocaram, e Kardec reproduz, no livro Céu e Inferno, que faz parte do nosso processo evolutivo. É arrependimento, expiação e reparação. É a tríade. Arrependimento, expiação e reparação. Se o espírito ainda não se arrependeu, ele não vai passar por situações que ele não tem condição de aprender com aquilo. O primeiro passo é o arrependimento. Arrependimento não significa culpa de você querer se prejudicar, é você reconhecer e não querer ter, ou desejar não ter feito aquilo. Tá? O arrependimento é o primeiro passo para o indivíduo poder expiar. A expiação nada mais é do que a retirada, do que a mudança, é como se fosse um expurgo de um padrão de comportamento, de algo que você carrega que te faz mal. Expiação não é dor e sofrimento necessariamente, é uma condição de você tirar de dentro de si uma situação que lhe faz mal. Muitas vezes a dor e o sofrimento entram, que é uma maneira de você acordar para fazer aquilo. E a reparação, que é você harmonizar-se com aquilo, tendo a oportunidade de fazer o que você agora vai deixar sua consciência em paz. Então é arrependimento, expiação e reparação. Ninguém vai expiar nada se não se arrepender antes. Ou já não tiver condições de se arrepender antes. Portanto, o que a pessoa fez hoje, nossa, encarnação futura, ela vai expiar. Como se fosse sinal de sofrimento. Não é nada disso. Ela vai passar por um processo de aprendizagem. E vai entrar um despertamento, que ela vai ter a chamada dor moral do arrependimento, mas não necessariamente a culpa, ela pode voltar-se contra si, mas aí é o espírito. Ele vai se arrepender, aí que ele vai expiar, que ele vai vivenciar situações para enfrentar e aprender com aquilo. Logo, o que nós vamos fazer para a encarnação futura que pode nos favorecer demais a partir de hoje? Primeira coisa, passar a olhar para nós como seres ainda em processo evolutivo, reconhecendo que não vamos virar espíritos puros da noite para o dia, mas nos comprometendo a melhorar um pouquinho a cada instante. A partir do momento em que nós nos comprometemos a querer melhorar e a fazer, como Santo Agostinho disse, olhar para nós, para entender o próximo, nós já estamos criando condições excelentes para termos uma próxima reencarnação muito mais adequada em termos de continuidade do que insistir em situações que nós já poderíamos ter superado e ainda estamos fazendo dessa maneira e às vezes com dor e sofrimento. A felicidade, ela é reflexo. A felicidade ela é conquista, mas é reflexo desse processo. Então, o primeiro ponto é nós tirarmos a ideia de culpa. Como é que tira? Começando a olhar para nós e aceitando que nós estamos crescendo e aceitando o outro como ele é. E não querendo reformar o outro pura e simplesmente, porque o outro é igual a nós. Quando nós começarmos a olhar o outro e amar o outro, que é o respeito, nós começamos a ter vislumbres do que é amar a Deus. Não tem como amar a Deus se a gente não amar ao próximo. Não dá para fazer isso. É o mandamento, né? Não tem como amar a Deus e ao próximo, porque eles são combinados. Amar a Deus egoisticamente, querendo que o próximo não tenha nenhum tipo de vínculo afetivo, isso não é amar a Deus. Então, encarnação futura, o melhor reflexo que a gente tem hoje é nos esforçarmos a amar ao próximo. Mas só vamos fazer isso se nós nos entendermos. E para nós nos entendermos, nós temos que buscar esse autoconhecimento, essa maneira de trabalharmos sem culpa, aceitando, mas não fugindo da responsabilidade de agir bem. É esse caminho que nós vamos construir felicidade mais do que hoje, nós vamos nos tornar melhores mais do que hoje, lá na frente. Não tem como prever o que vai acontecer. Então esqueçam esse negócio de vai reencarnar daqui tanto tempo. Esqueçam, a gente vai reencarnar quando precisar. Não tem data, não tem período, e não tem definição específica de como nós vamos reencarnar, com quem a gente vai reencarnar. Vamos reencarnar com quem precisar. Se daqui milhares de encarnações tivermos que reencarnar de novo com aquele que ainda temos algum tipo de desequilíbrio, vamos reencarnar. Não precisa ser na próxima, né? Pode ser mais para frente. E eu fecho aqui minha explanação com essa mensagem.
cabe a nós a responsabilidade de tornar a próxima encarnação melhor, começando hoje a gostar de nós mesmos. É assim que a gente vai ter um reflexo mais favorável e mais positivo. Muita paz a todos.